Aleluia. E se o mar submergir, a mão do Senhor, ela virá. Amém? Quem crê que a mão do Senhor virá? Aleluia. Então abra a tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivestes um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa de seu sogro e de seu marido. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Lendo este texto da palavra do Senhor, se você fizer leitura dos versículos que antecedem, você vai perceber que é um dia muito triste, é um dia muito horrível para o povo de Israel, porque a Bíblia diz nesse instante que o povo de Israel foi para a guerra, foi para a peleja. E estando eles na peleja, a Bíblia diz que eles levaram a arca do Senhor para pelejar, porque eles acreditavam que neste momento aqui, eles levando a arca do Senhor, eles seriam beneficiados, eles lograriam êxito no seu intento, que era lutar contra o seu inimigo e vencer. E aqui eu acabo entendendo que às vezes nós queremos vencer batalhas, às vezes nós queremos vitórias, às vezes nós queremos conquistas, às vezes nós queremos alcançar e achamos que tão somente levando a presença do Senhor de qualquer jeito nós vamos ser vitoriosos. E prova está, você já deve ter percebido isso, que às vezes você chega na casa de alguém e geralmente ele tem a sua Bíblia ou aberta no Salmo 91 ou no Salmo de número 23, em cima de um móvel, em cima de uma estante, e ele entende que estando dessa forma aberta a Bíblia, ele tem a sua casa protegida. E então, muitas vezes nós podemos perceber que naquele lugar, que naquela casa, existe uma necessidade, existe uma carência. Às vezes naquela casa as pessoas batalham, guerreiam, mas são batalhas, são guerras que as pessoas não conseguem surtir efeito, porque elas estão batalhando
a de repente, até mesmo com muito ímpeto, com uma grande motivação, só que porém, de forma errada. Porque estão fazendo uso das ferramentas de maneira inadequada. E aqui, nós olhando a história, nós podemos perceber que estes moços, eles foram para a peleja, eles foram para a batalha, só que eles foram sem a orientação de Deus, eles foram sem a direção de Deus, eles foram sem a presença de Deus. Embora eles estivessem carregando a arca da presença do Senhor, eles estavam sem a presença de Deus. Assim como muitas vezes vocês veem as pessoas utilizarem a Bíblia dizendo: aqui está a Bíblia e nada vai acontecer, aqui está a Bíblia, eu estou protegido, aqui está a Bíblia. E às vezes as pessoas são machucadas, são feridas, carregando a Bíblia debaixo do seu braço. Porque a Bíblia, meu irmão, ela, sendo conduzida de qualquer jeito, de qualquer forma, ela é como um livro comum. Ela não vai surtir efeito nenhum. Para que a Bíblia tenha aplicabilidade na minha e na tua vida, nós temos que, ao abri-la, termos a convicção, termos a certeza de que aquilo que nós estamos lendo é a mais pura verdade. Não como um fato fictício, não como uma história comum, uma fábula, um conto, não. Mas nós temos que ler a Bíblia e aplicá-la em nossa vida como sendo ela algo visível, palpável, algo real que vai surtir efeito em nossa vida. E neste momento, a nação de Israel, o povo de Israel, eles vão à batalha carregando a Bíblia, só que eles estavam levando uma vida completamente contrário às orientações que Deus lhes dava. E eu não vou me deter no mérito da causa, porque não é este o ponto da mensagem nessa noite. E então eles foram à batalha achando que carregando a Bíblia Sagrada, eles alcançariam a vitória. Eles alcançariam prevalecer contra o seu adversário. Quando a Bíblia nos diz, se você quiser ler o início do capítulo, você vai ver que a Bíblia diz que eles foram à peleja, só que indo à peleja, o seu adversário prevaleceu contra ele. O seu adversário matou, dispersou, e ainda tomou a arca da aliança, ainda tomou a presença de Deus deles, ainda tirou deles aquilo que lhes dava motivação, aquilo que fazia com que eles encontrassem força para prosseguir, para caminhar, para continuar. E então um moço, quando ele vê a situação que está acontecendo, ele foge da peleja, ele foge da batalha, e ele acaba indo de encontro ao arraial dos israelitas, aonde estava o sacerdote Eli. E a Bíblia diz que o Eli já era velho, com 98 anos, gordo, e quando aquele moço vem chegando na cidade, no arraial, a Bíblia diz que ele ouve o grito das pessoas, porque o povo de Israel, a nação, quando ficou sabendo que a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio deles, havia sido levada, a Bíblia diz que o povo começou a gritar e se apavorar, se assustou, ficou aflito, porque essa notícia era uma notícia ruim que estava chegando aos seus ouvidos. E então Eli, quando ele ouviu isso, ele chamou e perguntou para o moço o que estava acontecendo. E quando o moço fala aos ouvidos de Eli o que está acontecendo, a Bíblia diz que a cadeira que Eli estava assentado, ela se quebrou, e Eli cai e quebra o pescoço e morre. No mesmo instante, a nora de Eli, que estava por perto, não sei onde ela estava, diz que ela estava grávida, já prestes a dar à luz. E aquela notícia ruim fez com que a sua gestação se apressasse. E ela então ela entrou em trabalho de parto.
E diz que entrando ela em trabalho de parto, ela foi esvalecendo, ou seja, ela foi perdendo as forças. E conforme ela foi dando à luz, conforme a criança foi sendo expelida de seu corpo, a Bíblia diz que as parteiras olham para ela e dizem que é um menino. Mas ela estava tão desvaída que ela não teve força para dizer nada para as mulheres. E quando a criança finda de nascer, só ficou o nome da criança. E acabou. Foi-se a glória e a mãe morreu. Então você observa comigo que nesse dia fatídico, nesse dia difícil, nesse dia problemático, nesse dia emblemático, nasce uma criança, e o que era para ser motivo de alegria, o que era para ser motivo de satisfação, acabou tornando-se motivo de tristeza. Morreu os pais, morreu o tio, morreu o avô, morreu a mãe, só ficou a criança. Você imagina comigo agora, que dia é esse? Que dia problemático, que dia difícil, aonde só chegaram notícias ruins, aonde só chegaram notícias problemáticas, aonde só veio notícia que te fez sofrer, que te fez perder as esperanças, notícias que te mataram, porque às vezes nós somos influenciados por notícias que nos fazem sentir vontade de morrer, vontade de desaparecer, vontade de não querer existir, não querer ter vindo à vida, vontade de muitas coisas. E então o Senhor me diz: o inimigo quer roubar a minha glória de ti, o inimigo quer roubar a minha presença de tua vida, o inimigo quer tirar a minha presença de tua vida, porque o inimigo ele quer te roubar sem armas, mas ele quer te roubar em palavras. O inimigo ele quer te roubar, ele quer tirar de você, sem que você se aperceba do que está acontecendo. E então ele surge desta forma, trazendo notícias ruins. Ele surge desta forma, noticiando problemas. Ele surge desta forma, fazendo você não sentir-se bem. Ele surge desta forma, fazendo com que você perca as suas forças. Ele surge desta forma, fazendo com que aquilo que era para ser um momento de alegria, de satisfação, de felicidade, torne-se na tua vida um momento de tristeza e de dissabor, aonde você acaba perdendo a alegria, onde você acaba perdendo a presença de Deus sobre a tua vida. O inimigo quer tirar de você a glória de Deus. E o que é interessante é que o adversário, ele sabe que se você estiver acompanhado da presença de Deus, você terá vitória. Ele sabe que se você tiver a companhia de Deus, se você andar com Deus, se você dormir com Deus, se você acordar com Deus, você terá vitória. Ele sabe que se nas tuas conquistas tiver a mão de Deus, você vai lograr êxito em tudo quanto você fizer. E por isso, Ele quer fazer com que você se sinta abatido, cabisbaixo, como muitas pessoas dizem, estressado, exausto, sem motivação, sem razão, sem prazer. Porque ele fazendo isso, ele acaba retirando de você, paulatinamente, a presença de Deus. E quando ele consegue tirar esta motivação, quando ele consegue fazer com que essas notícias acabem começando a causar uma distância de você da presença do Senhor, o arremate final, ou para completar a sua obra, Ele quer te afastar da casa do Senhor. Porque quando as notícias chegam, quando as notícias não são boas, quando o dia a dia não está bem, por que você vai estar aqui na casa do Senhor? Me dê um motivo para você estar aqui na casa do Senhor se as coisas não acontecem. Me dê um motivo para você estar aqui dentro se a situação está complicada.
Me dê um motivo para você estar na casa do Senhor, se você olha ao seu redor, e você só vê dificuldade. Quando alguém vier fazer o convite para você, você vai dizer, mas vou fazer o que lá? Se eu estava lá, se eu fui lá e nada aconteceu. O inimigo quer roubar você, e ele quer roubar sem arma. Ele quer roubar você, ele quer matar você, ele quer destruir você, mas tudo isso que ele quer fazer sem armas, somente com palavras. Ele quer fazer tudo isso sem armas, somente minando o teu ambiente. Porque o adversário, ele não chega com ímpeto e tira de você. Ele vai minando, ele vai trabalhando, ele vai projetando, ele vai arquitetando. E o processo de execução dele é um processo de execução que ele é lento. Porque esses moços aqui que levaram a presença do Senhor, eles eram homens que tinham comunhão com Deus. Ofni e Finéias, eles tinham acesso à presença de Deus, mas eles tiveram as suas vidas sendo minadas pouco a pouco, até que chegou o dia que o adversário, ele deu o checkmate, que foi esta batalha, que foi esta guerra, aonde eles pensavam que eles estavam acompanhados, mas não estavam. Eles pensavam que Deus havia ido junto com eles, mas Deus não tinha ido. Eles pensavam que a vitória seria garantida porque a arca estava presente, mas não era verdade. Sabe por quê, meu irmão? A presença do Senhor, ela se manifesta na vida do homem e da mulher, que dá atenção para Deus. A arca do Senhor representa a presença de Deus na vida daqueles que buscam ter comunhão com Deus. Mas interessante que o adversário, ele sabe disso, então ele tem minado as nossas vidas, e tem tirado nossa atenção, porque você chega na casa do Senhor e você não consegue ficar ligado na presença de Deus, mas você está no culto, mas eu estou no culto, e aí eu saio daqui, com aquela ideia de que como eu estive no culto, eu estou acompanhado da presença do Senhor, só que não estou, porque eu não dei atenção para Ele. Eu estou no culto de corpo presente, mas o meu consciente, o meu espírito, não está aqui dentro, está lá fora, pensando em outras coisas, porque hoje é muito fácil nós nos envolvermos, é muito fácil nós perdermos a percepção, a sensibilidade, e qualquer coisa nos tira da presença dEle. Mas nós viemos no culto sexta, viemos domingo, viemos segunda, terça, quarta, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então quer dizer que eu estou com a presença de Deus na minha vida, só que não é verdade. Porque você está, mas não está. É paradoxal, mas essa é a verdade. Então as tuas vitórias, elas passam a estar condicionadas. E aqui é uma estratégia do adversário, que às vezes, ele permite que você tenha vitória, para que você pense que foi Deus que deu, para que você pense que é Deus que está abrindo as portas, só que não é. É o adversário que está minando, e você continua da mesma forma, estando mas não estando, ligado mas não ligado, vindo mas não presente. E as tuas vitórias estão acontecendo, porque você diz, não, Deus está abrindo as portas, Deus está movendo as águas, e a situação vai se agravando, e você não está percebendo, até que chega o dia da batalha final, eita mistério, até que chega o dia da grande luta, até que chega o dia do vamos pagar para ver. E aí quando você chega na frente de batalha, dizendo, não, eu estou munido, eu estou acompanhado, eu estou convicto de que Deus vai me dar a vitória, e a batalha começa, a luta começa,
E você começa com força, porque no início todos têm o ânimo, a disposição. Só que uma batalha, as pessoas pensam que ela dura 1, 2, 3 horas. Não, uma batalha não é assim não. Para você vencer uma batalha, você precisa ter preparo. Preparo, você tem que ter uma dedicação. E para ter uma dedicação, você precisa investir tempo. Não é 5, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. É você investir um tempo precioso, um tempo de qualidade na presença do Senhor. O que é tempo de qualidade? É quando você se desprende de tudo que está acontecendo ao teu redor e dá aquele tempo unicamente para Ele. Aquele tempo exclusivamente para Ele. Ofni e Finéias, eles eram filhos do sacerdote. Eles estavam sempre diante do altar. Eles estavam sempre na presença do seu pai, que era o grande homem de Deus. Eles estavam na presença de Samuel, que era o grande profeta, que era o juiz da época, que era o homem que tinha a palavra de Deus na boca. Não adianta você andar junto. Não adianta você comer junto. Não adianta sentar junto, morar na mesma casa. Porque a unção ela não pega por aproximação, não. A unção ela pega por intimidade. A unção se manifesta quando você tem comunhão com Ele. Samuel convivia no meio daquele povo que praticava as coisas erradas, mas Samuel não se contaminava. Ele tinha a comunhão dele com Deus, ele tinha a sua busca, ele tinha os seus propósitos. E Ofni e Finéias achavam que é o seguinte: não, andamos com Samuel, nós estamos protegidos. Mas a prova ela chega, porque o diabo preparou tudo bem certinho. Como nós diríamos, ele deixou tudo redondinho. Preparou todo o bolo, preparou todo o sistema. Agora eles virão para a batalha. E virão enganados, e aqui eu pego eles. E a Bíblia diz que eles foram. E o diabo pegou eles. Eles foram e o diabo destruiu com eles. Eles foram e o diabo assolapou suas vidas. Tragou suas vidas, acabou com sua história, interrompeu com o seu progresso. E com quantas pessoas o adversário tem feito isso? Quantas pessoas que estão aqui dentro, muitas vezes se enganando, achando que as coisas estão indo bem, e o diabo está minando o teu terreno, meu irmão. Mas o Senhor nessa noite Ele está te dando um ouro. Sabe por quê? Porque o diabo quer roubar a presença de Deus na tua vida. O diabo quer roubar a presença de Deus da tua casa. O diabo quer roubar a presença de Deus da tua família. O diabo quer roubar a presença de Deus da tua vida. Ele quer que você olhe para você e diga: eu não tenho perspectiva, eu não tenho mais o que fazer. O diabo quer que você olhe as tuas conquistas e não tenha prazer, não tenha satisfação. O que o diabo quer fazer contigo? O que o diabo quer fazer comigo? Ele quer nos ter como troféu. E a presença de Deus Ele quer levar e dizer para Deus: vice, tu desse e eles não valorizaram. Tu desse e eles não fizeram bom uso. Aquela mãe que teria todos os motivos para quando seu filho nascesse, escolheu o melhor nome, ela diz: a glória de Deus foi embora. E aqui eu nem quero entrar no detalhe da vida dessa criança que foi gerada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que é que o diabo quer tirar a presença de Deus da tua vida? Você sabe por que o diabo quer tirar a glória de Deus da tua vida? E sabe por que ele mina a tua vida, que ele mina a minha vida? Tentando fazer com que nós não venhamos a nos aperceber do que está acontecendo. Porque ele quer ocupar o meu e o teu lugar. Ele quer tirar a mim, quer tirar a você da presença do Senhor, porque Ele queria ocupar este lugar.
Então, olhando a Bíblia Sagrada, ela conta uma história dos endemoniados. E a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, e quando ele desce do barco e coloca os seus pés na beira da praia, a Bíblia diz que o endemoniado vem à presença de Jesus, mas a Bíblia diz que, antes que o moço abrisse a sua boca, os demônios vieram e se prostraram adiante de Jesus e adoraram. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer tomar o teu lugar, porque ele sabe que se você estiver aqui, e olha que interessante, quando eu iniciei a mensagem da palavra, eu sentia que você estava disperso, mas neste momento eu sinto que a tua atenção ela foi atraída, e isso é bom para a tua vida, porque o diabo ele quer tirar a tua atenção, e a Bíblia diz que quando Jesus pisou naquela terra, o demônio, antes que o moço falasse, ele se prostrou e adorou. Ele quis tirar a oportunidade daquele moço adorar Jesus. Mas Jesus pega os demônios e repreende, e de repente aquele moço se prostra e adora aos pés do mestre, porque a minha adoração, a tua adoração, Deus conhece. O que está dentro do meu coração e do teu coração, Deus conhece. Então, quando você se prostra para adorar, Deus sabe quem é você. E Ele não deixa que ninguém queira tirar você da presença dEle, mas você tem que querer adorá-lo. Você tem que querer se prostrar diante dEle. Você tem que desejar sentir a presença dEle. Sabe por quê? Porque o diabo achou que o projeto de Deus acabaria sendo frustrado, ele matando Ofni, ele matando Finéias, ele matando Eli, ele matando a esposa, ele deixando aquele moço órfão. Mas aprenda uma coisa, meu irmão, você é plano de Deus, você é projeto de Deus. Ainda, o mistério, ainda que seja te tirado e você seja órfão, a inocência foi gerada, e o projeto de Deus ele está vivo. O menino nasceu órfão, mas Deus cuidou do menino, porque a vitória é garantida, a inocência foi gerada, o projeto vai se cumprir, porque Deus, Ele quando tem algo estabelecido, Ele dá continuidade. O projeto de Deus, ele está estabelecido sobre a tua vida. Ainda que o adversário ele tente, ainda que o adversário queira, que ele planeje, o projeto de Deus sobre a tua vida, ele está vivo, e a vitória, ela está garantida. Se o dia foi fatídico, se o dia foi difícil, não tem problema. O que importa é você estar na presença de Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Não se engane, não deixe que alguém te engane. Você tem que estar na presença dEle. Porque a inocência foi gerada, o menino foi gerado, a luz ele foi dado, e a história continua. A tua história continua, quem sabe até hoje, você tem sido enganado. Eu não sei em qual estágio, se lá, como Ofni e Finéias, quando estavam na casa do Senhor, ou quando eles foram à batalha, levando a arca do Senhor, ou quando o próprio Eli, ouvindo as notícias, ou quando a mulher, eu não sei aonde você está, em qual parte você se enquadra, mas eu quero te dizer uma coisa,
Você precisa estar na presença dEle. Você tem que estar aqui, mas estando aqui dentro na presença dEle. Porque você estando na presença dEle, quando você sair daqui, você vai levar Ele. Porque senão, do contrário, você sai e a presença fica. E a presença de Deus, ela nos acompanha, ela não nos deixa. Quando você está nos negócios, a presença de Deus está junto. Quando você está procurando uma esposa, a presença de Deus está junto. Quando você está trabalhando, a presença de Deus, ela está junto. Quando você está no banheiro, a presença de Deus, ela está junto. Quando você está dormindo, a presença de Deus, ela está junto. Em tudo quanto você fizer, a presença de Deus, ela tem que estar junto. Você tem que sentir a presença de Deus na tua vida. Você tem que sentir a presença de Deus nos teus negócios. Mas eu estou indo bem. Eles também estavam. Está tudo dando certo, para eles também estava. As coisas estão acontecendo como eles também estavam. Só que chega um momento que Deus cobra, não, o adversário cobra. E o adversário, ele é impiedoso. Ele não tem medo, ele não tem pena, ele não se sensibiliza. Ah, mas eu vou melhorar. Com ele não tem dó. E quando ele tiver uma oportunidade, ele não perde a oportunidade. Eu e você muitas vezes perdemos a oportunidade, mas ele não perde. Quando ele tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, ele faz. Porque para isso ele está aí. Se coloque de pé, por favor. Então muitas vezes você quer vitória, quer conquistar, quer alcançar. Mas eu venho toda sexta-feira para buscar a vitória. Você vem buscar a vitória, mas na busca da vitória, o que você leva? Você leva a vitória ou você leva a presença? Nós estamos aqui numa sexta-feira de conquista. Você conquista a vitória ou você conquista a presença? O que você quer conquistar? O emprego, você quer conquistar uma projeção ministerial? Você quer conquistar uma casa própria, um carro, uma empresa? O que você quer conquistar? Ou você quer conquistar a presença? Porque se você conquistar a empresa, uma casa, um carro, isso tudo passa. Mas se você conquistar a presença, se você conquistar a presença, ela te acompanha. E a Bíblia diz que se a presença de Deus te acompanhar, o resto tudo segue atrás. Mas eu falo em línguas estranhas. Católico também fala. Eu já vi até mesmo endemoniado falar língua estranha. O adversário, ele é esperto, ele é astuto. Não pense em você não, que quando você pensa em ir, ele já foi. Porque ele tem léguas à nossa frente. Agora, se nós entendermos que a presença, ela nos dá uma vantagem muito aquém do nosso adversário, nós vamos optar pela presença. Porque a presença, ela está acima de tudo e de todos. A presença, ela se sobrepõe a tudo e a todos. Então vou dizer uma coisa para você. Você precisa, sabe de quê?
da presença. Você precisa levar, sabe o quê? A presença. Você precisa dormir, sabe com quem? Com a presença. Você precisa andar, sabe com quem? Com a presença. Eu vejo pessoas que às vezes, não, eu tenho que andar com pessoas influentes. Sabe quem é uma pessoa influente? Jesus. Esse é influente. Ele abre portas sem você precisar fazer nada. Ele movimenta as coisas sem você precisar se mover. Ele movimenta. Ele abre. E não tem área que ele não entre. Quando você tem a presença, as coisas passam a ser diferentes. Quando você tem a presença, as pessoas te olham. Moça, é a segunda vez que eu te vejo e o Senhor me diz, ela se sente exausta. Não é por acaso, eu não sei porque tu usa essa camisa, essa camiseta. Mas o Senhor está me dizendo, ela se sente conforme está escrito exausta. E quando o culto começou, e você chegou aqui, e começaram os louvores a serem entoados, começou a tocar em ti. E tu sentada como estavas, os louvores começaram a mover contigo. E tu dizia, como eu queria que Deus falasse comigo, porque, se não for assim, pode me dizer. Como eu queria que Deus falasse comigo, porque Deus fala aqui, Deus fala ali, não fala comigo. E eu queria ouvir Deus falar comigo, e Deus está dizendo, leva a presença. Parece que tu não acha, né? Eu não conheço a tua vida, eu não sei por onde tu anda. Mas parece que tu anda e tu não acha. E pode me falar, se for mentira, o Senhor... Aleluia. O Senhor está dizendo, eu estou colocando à prova o que está dentro do teu coração. Porque tu está dizendo, por que não acontece? Conquista a presença. E leva a presença. Que tu não vai precisar ligar. Irão te chamar. Tu não vais precisar fazer nada, porque o teu nome ele vai ecoar. Porque sabe quem vai fazer o teu nome ecoar? É Ele, o dono da presença. Ele vai soprar o teu nome. E Ele vai dizer, o nome dela é fulana de tal. Liga para ela, esse é o endereço, esse é o número. A glória. Tu até pode dizer, não tem mais. Mas a presença está dizendo, eu estou aqui diante de ti. Eu quero andar contigo de dia e de noite. Eu quero eu quero fazer, eu quero mudar a história, eu quero mudar a tua vida. Porque quando tu cantou, se o mar submergir, não tem problema, que Ele pega pela tua mão e Ele te traz à tona. Tu não é a fênix, mas Ele te faz renascer, para a glória do nome dEle. Ele está falando contigo hoje, filha, porque Ele quer alegrar o teu coração. Porque mesmo tendo a vida que tu tens, tu não te sente feliz, satisfeita, realizada. Mas hoje a presença, ela está dizendo, olha, eu vou andar contigo de noite, como uma coluna de fogo. Eu vou andar contigo de dia, como uma coluna de nuvem. E a minha presença vai ser contigo. Mas tu tens que andar comigo, diz o Senhor. Oh, aleluia!
Oh, aleluia! Oh, aleluia! Esse Jesus é lindo. A glória, ela está aí. A glória nessa noite, ela começa a entrar no teu trabalho, ela começa a entrar na tua casa, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios. A glória, ela começa a entrar na tua vida. Oh, aleluia! E a glória, a glória, a glória, e a glória do Senhor, ela vai descer, e a glória do Senhor, ela vem sobre a tua vida, e a glória, a Shekinah dele, vai repousar. Adore ao Senhor nessa noite. Você que quer sentir a presença dele ainda um pouquinho mais, você que quer que a presença dele entre na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua saúde, no teu casamento, você que quer que a presença dele entre na tua vida, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Saia do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus. Ah, Senhor, venha dizendo para ele: Senhor, eu quero que tu entre na minha vida. Aleluia, Espírito Santo. Oh, a tua glória cura aqui neste lugar. Espírito Santo, a tua glória liberta aqui neste lugar. Espírito Santo, a tua glória restaura aqui neste lugar. Espírito Santo, a tua glória muda a vida aqui neste lugar. Então eu te peço agora.
A glória dele. A glória dele, a glória dele, a glória dele. A glória, a glória, a glória do Santo de Israel. A glória dele para transformar. A glória dele para mudar. Clame a ele nessa noite. Oh, aleluia. Você que pode, aplauda Jesus Cristo. Aplauda Ele bem forte aí. Adore a Ele, aplauda Ele bem forte. Porque você está no Santo dos Santos, no lugar da comunhão. Pode voltar para o teu lugar abençoado. Oh, aleluia.